Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. E Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, pode erguer um pouquinho de som lá, por favor. Irmãos e irmãs, estamos nesta terça-feira diante de uma realidade deste Evangelho, mas acima de tudo um fato muito contundente e que nós muitas vezes passamos despercebidos e até mesmo queremos de alguma forma contornar com teorias esta dimensão. Mas isso minimiza o poder de Jesus. E o poder de Jesus e quem Ele é deve ser exaltado, mostrado, gritado de sobre os telhados, sempre mais. Do que é que eu estou falando? Estou falando do fato de Jesus em Cafarnaum fazer um ensinamento com autoridade. E a autoridade de Jesus despertou o mal que havia no homem. Estou falando de uma entidade que nós não gostamos de falar, a existência do demônio. E a gente parte de forma imediatista para o símbolo daquele fato. Mas precisamos, exatamente para mostrar o poder de Deus, para exaltar o senhorio de Jesus, destacar isso. Antes de ser simbologia, é um fato real. É um exorcismo imediato. É Jesus que tem o poder contra todo o mal, sobretudo expulsando um demônio de um homem. E a gente não gosta de falar disso. Estou falando da minha raça, dos líderes da igreja e tudo mais. Não queremos assustar, não queremos falar muito do demônio. Por outro lado, é lógico que tem alguns cristãos adoecidos, com uma certa patologia, que olha só para a ação do mal. Não devemos olhar assim. Precisamos olhar tudo a partir de Jesus. Precisamos medir tudo a partir dele. E precisamos exaltá-lo, especialmente numa atitude dessa, que é histórica. Jesus não escreveu nada, quem escreveu foram os evangelistas, e contaram o que viram, claro, interpretando o fato a partir do Espírito, que esquadrinha tudo, como vamos ver nesta leitura de hoje, de Coríntios, Paulo aos Coríntios. Impressionante a autoridade de Jesus, que basta ameaçar o demônio para que se cale, e o homem imediatamente sai, e o demônio imediatamente sai daquele homem, e o homem é imediatamente livre. Precisamos recuperar a cada dia mais a consciência na igreja do senhorio de Jesus. E um fato histórico assim,
deve ser lido de imediato como tal, para depois entendermos então que este homem endemoniado é sim o símbolo de uma sociedade oprimida pelo mal. E aí por diante, especialmente neste tempo em que o mal se alastra gradativamente mais e se intensifica a intolerância religiosa para cercear a ação, tentar cercear porque não consegue, a ação de Deus e a atuação e o trabalho dos seus discípulos, que somos nós. E se pudesse mandar um recado, eu dizia hoje a estes que tentam cada vez mais reprimir a sociedade e a cultura para ter pouco espaço para a ação dos discípulos. Estão perdendo tempo. Deus, quanto menos espaço na cultura, quanto menos espaço na sociedade, age mais poderosamente naqueles que se disponibilizam para tal. É o Evangelho de hoje, Lucas 4, 31 a 37. Precisamos ler a nossa sociedade com este realismo. Precisamos entender que o fato de Jó sofrer e são estas realidades de pessoas reais que sofrem inocentemente, que sofrem opressões interiores, culturais, sociais e diabólicas. É o dado de, em Jó, nós vemos a petulância que o diabo tem de se apresentar diante de Deus e pedir para provar Jó. Hoje não pede mais somente para provar Jó. Hoje não pede mais somente para oprimir o homem, mas a partir daí então toda a simbologia, porque hoje a petulância demoníaca pede para provar a igreja. E a igreja que está subindo o seu calvário, está recuperando gradualmente e gradativamente a sua glória. Se o demônio ou se os seus aliados pensa que vai ofuscar a glória da igreja, jogando no ventilador as nossas fragilidades, se engana, é burro mesmo, porque de toda a nossa fraqueza, Deus vai purificar e vai elevar aqueles que buscam servi-lo de sincero coração. E saibam, no entanto, que uma coisa é a minha fraqueza, outra coisa é a minha malícia. A igreja está permeada de homens frágeis, que tentam ser fiéis, que trabalham com espontaneidade, sinceridade, dia e noite, como é o caso de vocês, para ser fiel e sofre na carne as próprias fraquezas. Mas a igreja também está permeada de homens maus, maliciosos, que estão dentro da igreja para tentá-la corroer a partir de dentro. Não vão conseguir. Um bispo amigo uma vez chegou numa diocese e uma pessoa, liderança daquela sociedade, o buscou para dizer o quê? O senhor bispo era uma pessoa membro de uma instituição oculta, né? Nós já esquadrinhamos os seus passos, viu? Como quem diz, o senhor se comporta, cuidado com o que fala, porque nós sabemos quase o que o senhor pensamos. O bispo falou, tá bom. E esse bispo foi exemplar nessa diocese. Nunca omitiu a verdade por mais de décadas que ficou naquela diocese. Não temeu esta ameaça, mesmo que sabiam tudo da vida dele. Foi e continua sendo um homem íntegro, mesmo que às vezes atacado
e difamado pela mídia. É isso que São Paulo está falando aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 16. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo. É verdade. Por isso não devemos temer, senão que deixemos de buscar o Espírito. Buscar a Deus para superar essas investidas. E saibam, no entanto, que o Espírito está esquadrinhando, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus, nações que estão querendo alterar e adulterar o Evangelho. Nós vamos mudar a Bíblia e adequá-la ao nosso projeto político. Nós estamos vendo projetos educativos que não aceitam mais a sigla Era Cristã, AC. Está sendo mudado para AEC. EAC. A Era Comum. Tem mais um? Alguém se lembra aí? A Era Comum. Não podemos dizer Cristo, porque Cristo é uma figura religiosa e não cabe na nossa cultura. Eu devia ter misericórdia de um povo assim. Não sei se o tenho, mas a forma de ter misericórdia é invocar a justiça divina sobre um povo que exclui Jesus da cultura. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus. Jesus não é apenas uma figura cultural, religiosa. Jesus é Deus encarnado e veio ao mundo para esta missão universal de salvar a todos. Mas quem não quer essa salvação não deveria impedir que o povo a aceitasse. Mudar a cultura, mudar uma mera sigla cultural na dimensão da educação significa inserir o povo a reconhecer Jesus como uma mera figura religiosa. E a religião não cabe na cultura. Onde é que nós estamos? Isso sim é o dado de extravasar o símbolo do homem endemoniado. Agora, a cultura está sendo endemoniada. Por quê? Porque está tirando Deus de si. E Jesus disse o que sobre isso? Isto é o pecado contra o Espírito Santo. Se nega que Ele é Deus na cultura, nega a ação do Espírito Santo. E a justiça a estes que promovem esta cultura, que nega o negacionismo do Deus encarnado, abram-se à misericórdia, ou vai sofrer a justiça divina. E São Paulo ainda menciona, nesta passagem, 3 espíritos. O espírito do homem, o espírito de Deus e o espírito do mundo. O espírito do homem é o que capacita o homem ser como tal, racional, capaz de naturalmente crescer, transcender-se, inventar, reinventar, decidir, desistir. É o espírito humano. Por outro lado, o Espírito de Deus age convidando o homem que na sua inteligência, no seu espírito, é capaz de abrir-se à comunhão com Deus e tornar-se um protagonista, um enviado, para que, em comunhão, Deus e homem possa fazer bem ao mundo, como é o caso da evangelização, tal como fez Jesus. Se tem uma obra social por excelência, é o Evangelho, é a evangelização na prática. Foi isso que Jesus fez. E a partir da evangelização de Jesus, a partir desta revelação, então nasce toda a dimensão das demais obras sociais
que estão sendo usurpadas da igreja, viu? No nosso tempo, a igreja está sendo proibida de fazer obras sociais. Sabiam disso? Padre Zezinho já fala isso, eu já escutei ele falar em 2012. Está sendo dificultado para a igreja fazer obras sociais. Pergunte para os seus párocos o quanto é difícil sustentar burocraticamente, especialmente um asilo, um albergue. Pergunte para os freis do albergue Santa Luísa de Marilac o quanto é difícil. Dificultam o máximo possível. E nós estamos vendo agora o episódio do Padre Robson, este acontecimento se repetindo. O que é que no Padre Robson está sendo perseguido? A igreja que faz obras sociais. Está lá no nosso grupo. Quem não tem acesso, me peça que eu envio uma reportagem da TV Anhanguera, esclarece o que aconteceu. E toda a pré-acusação do padre, na sua dimensão moral, foi montada. As supostas conversas dele com alguém, não foi ele que escreveu. Foi montagem do hack. Olha lá no grupo. Quem não tem, me peça. Uma reportagem. Que fonte, padre? Uma reportagem da TV Anhanguera. Quer uma fonte melhor? Uma montagem mentirosa, capciosa, com a intenção de tirar desta instituição as obras sociais. Vocês viram falar na mídia que a instituição dos Filhos do Pai Eterno fazem obras sociais? Não. Dezenas, centenas, milhares de atendimentos diários, com formação, o ensino médio e cursos profissionalizantes. Olha o vídeo que eu postei lá. De um cristão que não é católico. Sai em defesa da Igreja de Cristo. Se esses pontos que eu estou mencionando não são sinais dos tempos para ler uma sociedade que infla o ego na sua dimensão ateia, eu não sei o que é. E sabe por que esse cristão não católico se ergueu para fazer aquela fala com pesquisa minuciosa? Porque alguém da família dele foi consolada na ocasião do luto pelas palavras do Padre Robson. O primeiro bem supremo social é a evangelização. E a cultura está invertendo por décadas de doutrinação na cabeça do cristão que a ação mais valiosa é a ação social concreta lá na base. Não tem nenhum valor a associação concreta lá para o faminto que precisa um prato de comida, se ela não tem vínculo com Cristo Jesus revelado, Deus encarnado. Por quê? Porque nenhuma ação social em si salva alguém. Quem salva é Jesus. E eu vi um padre ousado numa instituição esses dias, que trabalha com uma ação social que sustenta de imediato 60 famílias, dizendo: se esse povo não for evangelizado, eu tiro daqui a obra pela qual eu respondo. Porque antes do pão do corpo, tem que ter o pão eterno. Que consciência! E os cristãos estão treinados, estão sendo enganados a inverter valores. Primeiro, faça obra social imediata, concreta, secundária, e se der para buscar Jesus, busca. Heresia, mentira, falácia, equívoco, maldade, malícia, tudo começa e termina em Deus, pela nossa ação de adesão a Ele, de anúncio. Consequentemente, então, dar pão a quem tem fome. Isso acontece gradualmente. E tem inclusive líderes religiosos que dizem assim, que Jesus é comunista porque criou uma comunidade que colocava tudo em comum. Mentira, heresia. Por quê? Pergunte para os evangelhos e para os Atos dos Apóstolos
se algum daqueles cristãos foram forçados a aderir àquele jeito e àquele estilo de vida. Ninguém foi. Mas hoje nós estamos vendo uma sociedade que está se configurando através da tecnologia para induzir e obrigar o povo a serem membros de um sistema totalitário opressor. Padre José Brimão, por que o senhor não fala isso? Estou inquieto porque os discípulos primários de Cristo Jesus não estão falando isso. O comunismo, ou qualquer outro nome que queira dar, é similar a um sistema que obriga as pessoas a fazerem o que o sistema manda, atingindo em cheio a sua liberdade. E isto deveria ser considerado crime. Não podemos concordar com uma sociedade assim. Não podemos concordar que seja sabotado nas pessoas a sua liberdade. Cristo Jesus nunca foi comunista e nunca será. Ele vai voltar sobre as nuvens. E aí não vai precisar mais nenhum argumento. E aí não vai precisar mais nenhuma teoria. Todos o verão. Aqueles que promoveram os sistemas opressores, cruéis, anticristãos, e aqueles que estão promovendo. E que feliz notícia tivemos desta igreja local, quando o bispo emite uma nota dizendo: quem neste meu clero infiltrar-se na política partidária, incidir alguém a fazê-lo, ou usar um ambiente da igreja para a política partidária, eu vou suspender de ordem e não haverá reinserção automática. Esta é uma atitude de um líder cristão que veste a camisa. Mas tem muitos líderes que estão fazendo como aqueles espertalhões que vêm mamar na teta da mãe e levar o leite para os seus inimigos. Estão de corpo presente nesta instituição, mas o coração e a cabeça em outras instituições e nas políticas da vida. E aí nascem as reações dos leigos que não suportam isso. Eu, Padre José, com os líderes que pelos os seus devaneios e pelos seus radicalismos de um lado, suscita os desvios e os radicalismos de outro. Prossigo a fala de São Paulo. Terceiro espírito é o espírito do mundo, que diz Paulo, nós não recebemos. Mas recebemos o Espírito de Deus. E apresenta neste contexto, onde esses espíritos miram e buscam duas personalidades. Dois perfis de ser humano. 1 Coríntios 2,14. Homem psíquico. O que fica no nível de suas capacidades naturais. Depois, 1 Coríntios 2, capítulo, versículo 15. Homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aqui tem dois homens que têm esta plena autonomia. Vou contar para vocês. Posso? Dois irmãos. O Vanderlei e o Valmir. São livres inteiramente. Eles não obedecem às esposas, sabe? Vou contar. Quando a esposa do Valmir diz assim: ô bem, vai lavar a louça, eu não te obedeço, eu já lavei. Aí eu concordo.
Quando a Vone vai dizer para o Vanderlei, vai levar o lixo na rua, não te obedeço, eu já levei. Eu, pleno do Espírito. Cachola que se deixa orientar pela palavra, não precisa obedecer, simples assim, para descontrair. Não julga ninguém, mas ele julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. É Jesus. A condenação de Jesus, por isso que não foi um mero assassino, e por isso que não foi vitória do mal sobre o bem, porque Jesus, entregando-se livremente à cruz, julgou o mundo e deixou escrito para os seus apóstolos: eu estou julgando o mundo com a minha cruz e estou instituindo vocês juízes das nações, e vocês vão sentar no reino de Deus para julgar as 12 tribos de Israel. Vocês vão julgar as nações, porque são formados por mim, que não me deixo julgar por ninguém. Por isso, abraçou a cruz livremente. Eis a nossa liberdade, irmãos e irmãs, neste tempo em que a igreja sobe o seu calvário, em que a intolerância religiosa chega ao seu ponto máximo, e agora não mais um homem que é possuído, mas um sistema. Nós mesmo assim continuamos reafirmando, desde o meu barro, desde a minha pequenez: Jesus, faze-me discípulo, discípula fiel. Nada e ninguém quero trocar por vós, meu único e verdadeiro amor. Sentido da minha existência, que da minha cruz pesada faz-me e concede-me uma experiência doce e suave, que me faz compreender que alegrar-me não se limita a mostrar os dentes, mas deixar-me absorver pelo Espírito de Deus nas minhas capacidades, dizendo não ao espírito do mundo, e alimentar cada vez mais a nossa esperança, que, imbuída de verdade e esclarecimento, não teme em seguir os passos do Mestre, que foi à nossa frente e nos convenceu com seu amor, que no Pai nos deu a vida, em Jesus nos salvou e no Espírito Santo nos santifica. Amém. Passamos a nossa oração pelas vocações de São Paulo VI.